Estamos conversando com a Samara. Samara, do Instituto Federal de Rondônia. Rondônia. Samara, vocês estão no Conep hoje apresentando algum trabalho? Hoje estamos apresentando o Podlace, que é um podcast, né, que é voltado para mulheres, normalmente, né? O objetivo é as mulheres, a gente mostrar o potencial dela, mostrar a trajetória dela, falar o que ela faz para inspirar outras. Aqui no Conep a gente está numa edição especial, que a gente não está entrevistando apenas mulheres, a gente está no público geral. Podlace. Eu tenho um podcast também que é o Básico do Saneamento, na verdade é um perfil, né? Nas várias redes sociais. E a gente faz um trabalho de entrevista, enfim. Eu já recebi sugestões, propostas, né, para ajudar mulheres também a criarem esse ambiente de entrevistar mulheres, enfim, mas ainda não vingou. Eu até deixo aqui essa experiência como uma experiência concreta, né, que está acontecendo. Que legal. Quando eu vejo pessoas trabalhando com comunicação, o entendimento que eu tenho é: nós precisamos levar a comunicação para todos os meios. Como é para vocês estarem trabalhando? Quanto tempo tem um projeto? Qual a receptividade que vocês têm desse projeto? Olha, o projeto, ele não é passado, ele é um projeto recente. A gente começou a gravar em abril. Em abril foi feita a documentação, maio a gente inaugurou na Rondônia Rural Show, que é um evento que acontece em Rondônia, que é um evento voltado para o agro. E lá a gente conseguiu inaugurar o nosso projeto, entrevistamos muitas pessoas, então a nossa iniciativa é muito recente. Esse projeto, né, foi iniciado agora pelas 5 meninas e a nossa coordenadora, a professora Ilma. 2 meninas são do técnico, 2 entrevistadoras e uma da mídia. E esse projeto, por ele ser novo, a gente está muito feliz porque a gente está no primeiro Conep com ele e é o primeiro evento fora de Rondônia com ele. E a gente está no primeiro período da graduação. No primeiro período da graduação. No primeiro período da graduação. E me diga uma coisa, é possível a instituição dar o suporte para que outras unidades da rede federal possam trabalhar da mesma forma? É difícil? Olha, não é fácil, é um pouquinho difícil, mas é só persistir, correr atrás e você consegue. Depois que você consegue especificar, por exemplo, se alguém do Instituto quiser, um grupo de meninas, né, ou de rapazes, né, enfim, quiserem criar um projeto parecido com o de vocês, como especificar os equipamentos, como adquirir esses equipamentos? É possível orientar essas pessoas? É possível sim, tudo começa com um edital. Você, juntamente com professores, né, você não pode escrever um edital sozinho, você tem que escrever com um coordenador, um professor, um edital. Você vai escrever tudo que precisa, o que vai fazer, o objetivo do projeto, tudo. Isso é um edital de extensão? É um edital. Tá. Aí você escreve tudo que vai usar, precisar, faz um orçamento, já um prévio e envia. No caso, vocês concorreram nesse edital lá mesmo? Olha, o nosso podcast, a gente não precisou fazer tudo isso para conseguir o equipamento. Bom, lá no IFRO já tinha um podcast antes, que era o Podtech, né, dos meninos. E a gente criou o nosso e a gente divide equipamento. Então, quando a gente entrou, já tinha os equipamentos. E me diga uma coisa, depois de tudo estruturado, configurar a imagem, configurar o som, né, fazer a produção, isso tudo é muito difícil ou dá para encorajar os outros jovens também? Olha, nada na vida é fácil, né? E também nada é impossível. Então, se é realmente o que você quer, uma hora vai se tornar fácil. Ninguém nasce aprendendo. No começo vai ser difícil. Então você aprende e depois vai ser algo na sua rotina, vai ser algo fácil. Então hoje pra gente, a gente não tem tanta dificuldade. Já é uma coisa normal. Mas no começo a gente via muita dificuldade sim. Por exemplo, como é que você começa o podcast? Só repita aí, como é que você começa? A minha entrada? A entrada, sim. Como é? Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Hoje estamos aqui, aí eu falo local, né?
por exemplo, no Conep. Hoje estou aqui no Conep fazendo uma edição especial no Conta, né? Que a gente está entrevistando. Mas essa timidez, ela sempre existiu assim? Essa timidez sua? Você tá me achando tímida? Porque qualquer pessoa vai dizer assim, eu não tenho coragem de fazer isso. Como é? Qual é a dica que você dá para ter essa espontaneidade? Eu sou uma pessoa um pouco pra frente. Eu gosto de encarar os meus medos. Eu sou uma pessoa muito medrosa. Então, se eu encaro, eu sei que eu vou ter que dar um jeito de conseguir chegar no final. No começo do podcast, né, que eu fui chamada para ser entrevistadora, eu fiquei um pouco, meu Deus, eu vou gravar. Eu fiquei um pouco com medo. Mas depois, tornou minha vida. Toda semana eu tava no podcast, aqui no evento no podcast, lá no Ronda de Rural Show eu tava no podcast, eventos internos eu tô no podcast. E é algo que pra mim ficou natural. Antes eu tinha medo, hoje já vou natural. Agora me diga, você faz a entrevista, você tem também habilidades com som e com a imagem também? Olha, a gente utiliza o OBS Studio para gravação. Nele eu não tenho prática, né? Que eu sou uma pessoa que fica mais por fora, prepara roteiro, entrevista. Às vezes marco também a entrevista a pessoa antes para saber o que fazer na hora da entrevista. Então, com a parte técnica, eu não tenho muito conhecimento. Eu sei me virar, mas profissional, não. Eu fiz a pergunta justamente para demonstrar isso, né? Dependendo da habilidade de cada colega, né? Você vai se direcionar para se aperfeiçoar. Por exemplo, o técnico de som, imagem, ele já precisa de habilidade. Ele nem é tão espontâneo. Teria dificuldade de entrevistar. Mas ele faz um bom trabalho ali na retaguarda, né? Então, só para que as pessoas entendam que é uma equipe, né? Sim, é uma equipe, um ajudando o outro, a gente somos bem unidas. E uma coisinha, o nome do nosso podcast. Tá, é assim, tá? A gente está gravando, aí eu já falo com o senhor. Uma coisinha que eu não tinha falado ainda é do nome do nosso podcast, que é Pod Lace. Por que Pod Lace? Não é lace de cabelo, antes que vocês acham. Veio do nome de uma mulher que se chama Ada Lovelace. Ela foi uma pessoa muito importante na área da informática. Ela foi a primeira mulher que escreveu o código que rodou em uma máquina. Me embolei. Ela foi a primeira mulher que escreveu o código na máquina. Então, naquela época ainda, isso era muito difícil, porque ela era uma mulher que escreveu um código, a primeira mulher que escreveu um código e rodou em uma máquina. Então, a gente, para homenagear ela, colocou o nome do nosso podcast de Pod Lace. E o nome do nosso grupo de pesquisa é Lovelace. Você tem um canal seu mesmo? Não tem um canal meu não. Só do projeto. Porque o projeto, uma hora, você vai concluir seu curso, e aí? Penso eu que vai surgir aí a possibilidade de um canal, né? Assim como o básico do saneamento, por exemplo. Olha, eu ainda não estou pensando nesse quesito. Como eu estou no começo da minha graduação, eu tenho muitos anos ainda pela frente, né? Então, não é algo que eu estou pensando agora. Mas eu pretendo, sim, continuar como uma área da internet para seguir. Não sei como vai continuar o podcast depois. Como é entrar na instituição e já estar envolvido num projeto? Como é isso? Olha, Não tem alguém que chega e diz assim, vai estudar, para com esse negócio, não tem? Como é? Olha, eu já estou na instituição já tem um tempo. Eu fiz o técnico de informática lá e agora estou na graduação. E para mim entrar no instituto foi por influência mesmo da minha família, né? Que sempre falou assim, não, é um lugar bom, vai para lá, faz isso. Quando eu entrei, Com quantos anos? Acho que eu tinha 15, né? Primeiro ano, 15 Aí anos. fez o técnico, né? Fiz o técnico, informática. Primeiro ano foi AD por conta da pandemia, segundo ano já comecei, foi uma correria total. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de fazer muitos projetos. Lá dentro do instituto oferece muitos projetos, eu sempre fui uma pessoa que gostava de fazer muitos projetos, então eu sempre estava envolvida com alguma coisa. E o livro tornou minha casa. Eu nem moro na cidade do instituto. Eu moro em Ouro Preto e estudo em Paraná.
Então eu acordava às 5h30 da manhã, ia para o instituto e voltava de noite, porque tem dias que são integrais e os outros dias que não são integrais eu ficava para fazer projeto, porque eu gostava. Sim, perfeito, perfeito. Então, o IPRO tornou minha casa e eu ia para casa mesmo só para dormir e eu voltava para o IPRO. Então, ele tornou minha casa. Aí eu dei continuação na graduação, né, em análise e desenvolvimento de sistemas, também envolvendo informática. E essa oportunidade do projeto surgiu devido a um artigo que a gente escreveu em uma aula. A gente escreveu um artigo mostrando a diferença da quantidade de mulheres na área de informática. E não só isso, quanto que elas também não são tão vistas. Então a gente escreveu esse artigo. Voltado a mulheres ali do campus de Paraná. E a professora gostou, falou assim, olha, por que não vamos desenvolver um projeto em cima desse artigo? E é assim que surgiu o Badlace. É incrível, né? É incrível. Eu não esperava mesmo estar em um projeto, principalmente estando no primeiro período da faculdade, não esperava mesmo. Principalmente podcast. Eu nunca me vi entrevistando alguém. Eu nunca nem chegava a imaginar. E hoje eu tô aqui. Hoje eu tô aqui em Belém, hoje eu tô aqui no Pará, tô aqui no Conep, no Congresso. É uma emoção, eu não sei nem explicar. Só eu que posso me emocionar. O que é que acontece? Esse começo, já dessa forma, vai lhe levar assim, para muitas conquistas. Sim, nossa, amigo. Muitas conquistas. E estar aqui, numa estrutura dessa, produzindo, é uma coisa assim incrível. Quero lhe parabenizar. Obrigada. Parabenizar todas as meninas, que elas continuem, né, que elas nos ajudem a multiplicar a proposta da comunicação para a nossa sociedade. Parabéns. Né? Obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigada. Eu não esperava ser entrevistada. Legal. Eu nunca pensei que o papel ia se inverter. Isso.